Salve, salve, queridos e queridas, sejam muito bem-vindos ao canal do Corujão das Contas. Aqui quem fala é o professor Hugo Vela e hoje eu vou te ensinar uma conta matemática muito massa. Vocês podem ver que eu já tô com uma camisa diferente aqui, né? Matemática, substantivo feminino, similar às demais disciplinas, só que muito mais legal. Sejam bem-vindos e bem-vindos. Se você é novo ou nova aqui no canal, já faça a sua inscrição, deixa o seu like, venha prestigiar bastante esse canal que tem bastante conteúdo de matemática aqui pra vocês, tá bom? Tá camisa eu ganhei de uma aluna de aniversário, teve os para-choques, meus devidos parabéns. Que bonito, né? Legal. Mas vamos lá, que hoje nós temos um conteúdo massa aqui que nós vamos ver sobre esboço de região é uma região no plano cartesiano, tá certo? De diferentes funções em integrais duplas no cálculo de várias variáveis. Nossa senhora, nossa senhora. Esboço de região, né? De integração e o cálculo da integral. É um conteúdo, pessoal, dos que eu mais gosto, tá certo? De ensinar para vocês, de passar aqui. É o que muitas universidades veem como cálculo 3, tá bom? Fera, brutal, brutal. Um conteúdo muito bom, tá certo? Vamos lá, vamos chegar, vamos entender, tá bom? Vamos entender um pouquinho como funciona aqui esse tipo de exercício, tá certo? Porque eu gosto desse exercício porque ele abrange bastante coisa. Ele fala, esboce a região de integração, faça mudança na leitura da região e calcule a integral, tá certo? Então, primeira coisinha. Vamos olhar essa integral aqui, beleza? Uma integral de 0 a 1, da integral de y a raiz de y, x mais y, d de a. Quando tem esse d de a aqui, pessoal, é porque o exercício não definiu pra gente qual que é, né, o diferencial de x e o diferencial de y. Porém, a gente já pode começar a observar algumas coisas aqui, né? Aqui nessa integral mais do final, tá bom? A gente tem uma variação de 0 a 1, de número a número. Porém, nessa integral aqui, que vai de y a raiz de y, varia de uma função de y até uma função de raiz de y. E, pessoal, a única variável, né, que varia de y a raiz de y, nesse caso, vai ser x. Porque o x ele não pode variar, vai variar, o x ele vai variar até x ao quadrado. Ele não pode variar até ele próprio. Então ele varia até uma outra função. E aí, nossa região, que eu vou chamar de região R, tá bom? Vou escrever como R1. Ela é escrita da seguinte forma: são os pares XY pertencentes ao R2, tal que 0 menor ou igual a Y menor ou igual a 1, o Y varia de 0 a 1 e Y menor ou igual a X menor ou igual a raiz de y. Nossa, professor, como assim y é menor que a raiz de y? Exatamente, porque a gente está no intervalo de 0 a 1. Vamos ver que a gente tem bastante coisa para ver nesse exercício aqui. Senta direitinho na cadeira, deixa o celular de lado, vou até deixar o meu tava mais perto aqui, vou botar para lá também, para a gente concentrar. Olha só, tá legal. Vamos escrever essa integralzinha aqui agora com os diferenciais já dispostos. 0 a 1, y a raiz de y, né? X mais y dx dy. Tá legal? A gente consegue resolver a integral da maneira como ela está, tá bom? Mas nós vamos fazer uma mudança na leitura da região. O que é a mudança na leitura da região, pessoal? Ou a região ela estará, né, com uma variável variando de número a número e a outra de função a função, ou o inverso. Aqui nós podemos observar o seguinte: o y ele varia de 0 a 1, tá certo? E o x ele varia de y até a raiz de y. Então o y ele varia de número a número e o x varia de função a função. Mudar essa leitura é colocar o x variando de número a número e o y variando de função até função. Mas isso precisa ser feito com cuidado para manter a proporção da sua região de integração. Então, vamos lá. Vou fazer o desenho, o esboço dessa região que nós temos aqui. Aqui, ó. X, Y, tá certo? O que vai acontecer? A gente tem o y variando de 0 a 1. Então o y ele varia aqui de 0
a 1. Vou colocar um cá para cima, tá certo? Ele é tranquilo da gente visualizar. Quando a gente observa apenas y, beleza? Vou até colocar uma retinha aqui assim, ó. E depois eu vou sair picotando ela, bem assim, ó. Aqui, ó. Beleza? Esse pontilhado, tá bom? Aqui a variação de y aí, de 0 a 1. Agora, o nosso x, ele vai variar de uma função de baixo até uma função de cima. No caso aqui, a nossa função de baixo está sendo quem? Y, e a função de cima, raiz de y. Vamos olhar separadamente aqui, ó, y menor ou igual do que x. Vou até trazer um outro plano cartesiano aqui, para a gente olhar separadamente para esse camarada. Ó, então, y menor do que x. Galera, pensa na igualdade. Quando for fazer algo dessa maneira com funções, primeiro pensa na igualdade. Essa daqui é a igualdade, é o y igual a x. Só que como eu quero o y para baixo do x, ele estará para baixo da função. Então ele vai estar aqui para baixo. Ó. Show de bola? Show de bola. Agora, se eu pego aqui y, né? Na verdade é x menor que a raiz de y, como é que vai ficar a interpretação desse camarada? Então, ó, x menor que a raiz de y. Professor, olhar assim com x isolado, eu tenho um pouco mais de dificuldade. Eu consigo observar melhor quando é o y isolado. Tudo bem, então olha só. Vamos passar o quadrado para cá, né? A raiz para cá. X ao quadrado menor ou igual a y, que a leitura é y menor ou igual que x ao quadrado. Então vamos trazer esse camarada aqui, olha só. Beleza. Vamos fazer um desenhozinho aqui. Não vamos economizar nos desenhos, o que é importantíssimo a nível de cálculo diferencial de várias variáveis, a gente ter essa compreensão geométrica da coisa. Então, y, tá certo? Igual a x ao quadrado. Pensa na igualdade. A igualdade está aqui, ó. A igualdade gera essa parábola, tá certo? Y igual a x ao quadrado. Com cavidade para cima, beleza. Toca no zero quando x é o próprio zero. Então tá isso daqui. Só que ele quer o quê? Y acima disso daí. Ele vai estar aqui, ó. Acima dessa galera. Quando a gente junta essas duas regiões aqui, quem que nós temos? Nós temos isso aqui, ó. Aqui, ó. Y, x. A reta, traz a reta. A reta y igual a x passa por aqui. E a parábola, galera, ela vai fazer isso aqui, ó. Tá bom? Aqui, ó. Y igual a x. E aqui y igual a x ao quadrado. Acima da barriguinha e abaixo da retinha. Vai ser essa região aqui. E a gente pode até visualizar o seguinte: que ponto é esse aqui de interseção? Que ponto é esse aqui de interseção? Essa interseção ocorre quando as funções são iguais. Então, quando, né, vamos colocar aqui, ó, interseção, ocorre x ao quadrado igual a x. Galera, nunca na sua vida você simplifica x com x. Não faz isso. Você vai perder solução. Isso daqui é uma equaçãozinha de segundo grau, tá certo? Se você simplificar o x, você vai perder o seu x, vai perder solução. Então aqui a gente vai ter o seguinte: x ao quadrado menos x igual a zero, tá bom? Coloca o x em evidência. X vezes x menos um igual a zero. Produto que dá zero das duas, uma. Ou os dois, né? Ou um é zero, ou o outro vai zerar. Então, x igual a zero, ou x menos um igual a zero. Legal? Bom, x igual a zero, x igual a zero. X menos um igual a zero nos dá x igual a um. Então, as interseções ocorrem aqui, ó, no zero e aqui no um. Logicamente, quando x vale um, o y vale quanto? Bom, 1 ao quadrado dá 1, y igual a 1. Vai tocar no 1 também. Faz sentido perante a região? Porque olha só, o y não varia de 0 a 1 aqui, o y ele tá tudo aqui, ó. Só que aí quando você delimita x com y,
Aí ele vai fechar nessa região aqui. Olha a leitura, pessoal. O x varia de baixo, da esquerda para a direita, tá bom? Porque ele está no eixo horizontal. O y varia de baixo para cima porque ele está no eixo vertical. Da esquerda para a direita, qual que é a função mais à esquerda de y? É o x. Então ele é esse camarada aqui, ó. Esquerda, mais esquerda de x, desculpa, é o y. E aí que vem a leitura. O y ele é menor ou igual a x, que é menor ou igual a raiz de y. Sim ou não? Show de bola. Essa daqui está a nossa região. Essa daqui é a região quando o y está variando de número a número e o x varia de função até função. Mas agora vamos mudar isso daí. Eu vou colocar o x de número a número e o y de função até função. O x de número a número, né? E aí nós vamos compor nossa região R2 aqui, ó. O x de número a número, ele vai variar de quanto até quanto? Ele vai variar de 0 até 1, de acordo com o nosso desenho aqui, ó. 0 menor ou igual que x, menor ou igual do que 1. E o y? De baixo para cima agora, olha só, hein? De baixo para cima, quem que é o nosso y? Olha aqui, de baixo para cima, de baixo para cima. Qual que é a função mais embaixo e qual que é a função mais em cima? A função mais embaixo é essa da barriguinha aqui, que é y igual a x ao quadrado. Então, x ao quadrado, como nesse caso já está isolado, né? O y, x ao quadrado menor ou igual a y, ele está por baixo. E a reta ela está por cima, menor ou igual a x. Tá certo. Então, essa região R2, vou escrever direitinho aqui, depois eu vou ter um comentário sobre ela. Vai ser uma região que dos pares x e y, isso daqui é uma chave, tá bom? Que eu acabei de fazer aqui, chave. Pertencentes ao R2, tá o quê? Tá o quê? Tá o quê? Zero menor ou igual a x, menor ou igual a um, x ao quadrado menor ou igual a y, menor ou igual a x. Sim ou não? Show de bola. Show de bola, a região é a mesma. Isso já diz muita coisa, né? Olha só, uma interpretação muito legal também. Professor, x ao quadrado é sempre maior do que x? Não. Em números entre 0 e 1, quanto mais você eleva o número ao quadrado, a maiores potências, ele vai ficando menor, porque ele é um número menor do que 1, que em módulo é menor do que 1. Então, nós temos aqui a região R1 e a região R2, que são a mesma região com leituras diferentes. Agora, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou trazer as integrais. Agora, olha só. Como é que vai ficar as integrais? Uma integral de 0 a 1, de y até raiz de y, de x mais y, dx, dy. Como nós mudamos a leitura da nossa região, logicamente os diferenciais vão mudar também. Então vai ficar uma integral de 0 a 1, né? Que agora é a variação de x, beleza? O y ele varia de x ao quadrado até x. Então aqui, ó, de uma integral de x ao quadrado até x, x mais y. Aqui agora dy d de x. A função é a mesma, a região é a mesma, porém a leitura é diferente. Show de bola? E aqui a gente pode resolver agora a nossa integral, né? Da outra forma também daria para resolver, mas não vamos fazer aqui. Já vou fazer aqui agora, porque nós temos o seguinte: quando a gente resolve uma integral dessa maneira, a gente resolve primeiro a integral que possui as funções, depois a integral que possui os números, porque vai terminar nos números. Então, mantém aqui, ó, integral de 0 a 1. Vamos integrar x mais y em y. O x ele trabalha como constante. Uma integral ali em cima da constante vai dar o próprio y. Mais. Integral de y, y ao quadrado sobre 2. Nisso, com y variando de x ao quadrado até y igual a x. Lá em cima. E aqui o nosso d de x cá por fora. Substitui de cima menos o de baixo. Então, ó, fica a integral de 0 a 1 de quem? Vem o camarada de cima, vem o x, hein? No lugar do y. X já está aqui, vem o x no lugar desse y aqui, mais x ao quadrado sobre 2. Menos, aí vem.
No lugar, né, de y vem o x ao quadrado. Agora, então vem x vezes o y, que é x ao quadrado, mais x ao quadrado sobre 2. Conta errado, hein, galera? Presta atenção aqui, não perder o rumo não, hein? Integral de 0 a 1 de quem? X vezes x, x ao quadrado, tá certo? Então aqui a gente vai ter x ao quadrado mais x ao quadrado sobre 2 menos x ao cubo, beleza? Menos com esse mais aqui, ele vem com menos também x ao quarta sobre 2, tá bom? A gente consegue juntar esses dois x ao quadrado aqui, tá certo? Porque eles possuem o mesmo expoente. Então aqui uma integral de 0 a 1 de quê? Né? 1x ao quadrado mais x ao quadrado sobre 2 é 1 mais 1,5, tá certo? É 1 mais 0,5 que vai dar 3x ao quadrado sobre 2. Não erra a conta de fração não, hein? Nesse nível de cálculo, você errar a conta de fração, cara, é assinar o seu caixão. Menos x à quarta. D de x. Agora a gente integra essa galera. Integrar de 0 a 1, tranquilo. Integral de x ao quadrado, x ao cubo sobre 3. Ó, já tem um 3 aqui. Vem o x ao cubo, né? Sobre 2 já está aqui. Sobre o 3. Menos x à quarta sobre 4 menos, opa, esse x à quarta aqui tá ao quadrado, né? X à quinta sobre 5, x à quinta sobre aqui é o 2 vezes 5. Com o x variando de 0, é x igual a 1. Show de bola? Bom, o zero, galera, vai zerar todo mundo. O um vai ficar 1 em todo mundo. Então aqui nós temos o seguinte, ó. 3 vezes 1 ao cubo. Na verdade, esse 3 com esse 3 já vai embora, né? Vai dar 1 ao cubo sobre 2. Cadê? 1 ao cubo sobre 2. Menos 1 à quarta sobre 4 menos 1 à quinta sobre 10, beleza? E aí, pessoal, a gente tem aí, né? 1/2 menos 1/4 menos 1 sobre 10. E aí você faz da maneira como você quiser. Professor, eu quero fazer em fração, professor, eu quero fazer em decimal, professor, eu quero fazer como for. Eu vou jogar um decimal aqui porque a gente ainda não fez, ó, 0,5 menos 0,25 menos 0,10, né? 0,5 menos 0,25 vai dar 0,25 menos 0,10. Tá bom? Que isso aqui vai dar 0,15. Ou então vou colocar aí, ó, 15 sobre 100. A gente simplifica por 5. 3 sobre 20, tá certo? 3 sobre 20. Esse é o resultado da nossa integral. Presta atenção, pessoal, tá ficando um vídeo longo, tem bastante coisa aí, bastante informação. Então, olha só. Esboce a região de integração, faça mudança na leitura da região, calcule a integral. Mudar a leitura da região, se você está numa escrita onde o x varia de número a número e o y de função a função, nós vamos trocar isso daí e colocar o y de número a número e o x de função a função, mudando a leitura da região. Todo exercício precisa fazer essa mudança da leitura? Não, não precisa, mas esse daqui foi pedido para a gente praticar, para a gente saber. Porque vai ter alguns que vai ser necessária essa mudança na leitura da região, tá certo? Senão você não vai conseguir resolver a integral, vai ficar muito mais complicado. Perfeito? Pega esse videozinho aí e vê de novo. Tem bastante informação aqui, tá certo? Das leituras. Que questão boa, questão fera demais. Tá legal? Time, deixa um likezão aí, sejam muito bem-vindos. Cálculo 3 é isso, cálculo 3 é isso. É muita informação que você vai compilando, você vai trazendo. Não, beleza, eu tenho essa região, eu tenho essa variação de x, eu tenho essa variação de y. Isso quando entrar na terceira dimensão, né? Aí entra a variação de z ali também. Ver se ele possui alguma mudança de coordenadas, coordenada cilíndrica, esférica, coordenada polar, ou se dá para você resolver de maneira, né, inteirada ali, direto no x e y, e você vai resolvendo o cálculo ali da sua integral.
faz a primeira integral, depois a segunda integral. Se tiver uma terceira integral, faz a terceira integral também e você vai concluindo as informações. Ok? Beijo no coração e até o próximo vídeo.